Meu amigo, vamos embora. Olha, a primeira turma do STF decidiu ontem condenar Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado no julgamento da trama golpista. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado. Desses 27 anos e 3 meses, 24 anos e 9 meses são de reclusão, ou seja, pena para crimes que prevêem regime fechado. E 2 anos e 6 meses de detenção, pena para crimes de regime semiaberto ou aberto. Como a pena total supera 8 anos, Bolsonaro terá de começar a cumpri-la em regime fechado após os embargos infringentes dele serem dadas entradas, que é um recurso que ele tem, mas do jeito que Alexandre de Moraes estava feliz ontem, soltando piada, mandando indireta para o Fux, feliz, extremamente feliz o Alexandre de Moraes. No dia que a defesa entrar, se brincar no dia, ele já julga para que Bolsonaro comece a cumprir, que essa é a vontade dele, e ele é quem determina o que se faz ou não faz nesse país nos dias de hoje. Então, não tenha dúvida que Bolsonaro estará preso num curto espaço de tempo. Além da prisão, né, Bolsonaro fica inelegível, já tinha uma pena de inegibilidade e agora passa a ter outra, né? E vamos destacar aqui as penas de todos. Bolsonaro, ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses. Alexandre Ramage, ex-diretor da ABIN e atual deputado federal, condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias e a perda de mandato dele. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Institucional, condenado a 24 anos de prisão. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, condenado a 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses em regime fechado. Mauro Cid, o Cagueta, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por causa do acordo de delação. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão. Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, condenado a 26 anos, sendo 24 anos em regime fechado. Gente que esquartejou filho, que matou, que esquartejou marido, ninguém pegaram essas penas. Ninguém. Para vocês terem ideia da desometria da pena que Bolsonaro tem. Crimes hediondos, ninguém pegou 27 anos de cadeia, mas Bolsonaro pegou. Porque Alexandre de Moraes fez uma narrativa com apoio de todos e da PGR, que foi o acusador, que Bolsonaro tentou um golpe de Estado e está aí. É uma coisa surreal que a gente está achando no país. Já pode comentar? À vontade. Vamos lá. Primeiro, antes da gente vir para o comentário, eu acho que é importante a gente trazer algumas informações sobre os próximos passos, né? Nenhum deles vai começar a cumprir pena efetivamente pelo que foi decidido nos últimos dias. Agora, essas penas só serão efetivadas após o julgamento de absolutamente todos os recursos e o julgamento de fato transitar em julgado. Né? Bruno falou sobre embargos, uma série de medidas protelatórias para tentar atrasar, em certa medida, o cumprimento dessas penas. No caso de Bolsonaro e Braga Neto, por exemplo, Bolsonaro já está preso, em certa medida, ele está em regime domiciliar. Há o fato de Braga Neto que está no sistema penal também já cumprindo. Então, esse período em que eles estão nesses regimes, eles vão contar para a pena final que foi atribuída a cada um deles. Então, resumidamente, é isso. Vão se indicar posteriormente os locais onde cada um deles vai cumprir pena. Também foi sinalizada a possibilidade, e aí isso vai partir dos tribunais militares, a possibilidade de perda das patentes de cada um dos militares envolvidos na tentativa de golpe no país, que agora a gente pode chamar sim de tentativa de golpe, porque eles foram julgados por isso. Né? Eles eram suspeitos de tentativa de golpe. Agora eles são culpados por tentativa de golpe por decisão da maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 4-1. Alexandre de Moraes, ele não decidiu sozinho. A gente viu votos extensos, alguns mais, outros menos. 5 votaram, dos 5, 4 entenderam que aqueles todos eram culpados em maior ou em menor gravidade. Mas eu quero fazer uma ponderação. Ontem foi 11 de setembro, né? Aquela tragédia dos Estados Unidos, onde 2 aviões atingiram
as Torres Gêmeas e mataram quase 3 mil pessoas. Aquele episódio, ele transformou uma série de questões no mundo inteiro, desde processos relacionados ao aeroporto e influenciaram, dentre outras coisas, até a geopolítica mundial, ampliando polarizações, ampliando o sentimento de preconceito. Eu diria que ontem, o 11 de setembro brasileiro, as aeronaves não acertaram as torres. E vou dizer por quê. Porque o golpe em si não chegou a ser consumado pelo fato de as autoridades terem conseguido impedir que aquilo avançasse da forma como se planejou e se desejou. Porque, de outra forma, se o 11 de setembro no Brasil não tivesse sido efetivado com essas pessoas sendo consideradas culpadas, outros países e até o próprio Brasil estaria enviando uma mensagem para o restante do mundo de que tentar dar golpe em nações democráticas é possível. Especialmente num país grande como o Brasil. Relevante economicamente, relevante socialmente, relevante na inovação, relevante em tantos outros aspectos. Então, ontem, ao meu ver, com base na minha interpretação, a gente impediu uma tragédia. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos, não houve julgamento ainda, porque Donald Trump virou presidente. E por isso, uma das grandes preocupações de Donald Trump em relação ao Brasil é justamente essa. De que aqui o presidente da República, o ex-presidente da República, fosse considerado culpado e quando ele fosse ser julgado, o Brasil se tornasse uma referência para quem fosse julgar. E aí, só para concluir o raciocínio, também ontem a gente viu um deputado federal, filho do réu, agora culpado, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, defender que aviões do Exército dos Estados Unidos sobrevoassem o país, numa tentativa para reaver o que, segundo ele, seria a democracia. Eu não sei o que é que falta ainda para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal pautar a perda de mandato deste indivíduo. Porque não bastasse o estímulo às sanções econômicas, a gente está vendo agora o cara defender a invasão do país. E se dizia patriota. Eu gostei do comentário de Bruno Araújo fazendo a relação, Renato Baia, com setembro, né? Porque vai marcar essa condenação política que nós tivemos ontem no país. Uma condenação política. Plano de golpe de Estado, uma facção criminosa que queria tirar o país, tomar o país pela antidemocracia, sem uma arma, sem um plano, sem um escritório para combinar, sem uma mensagem, sem nada. Sem nada. Condenação política nós assistimos. Agora, sobre o Bananinha, concordo com você 100%. O que a gente viu ontem foi o fechamento de uma estratégia, e eu vou chamar de estratégia, para não chamar de outras palavras, de alguma coisa, de uma elaboração bem feita e bem articulada pelas pessoas que estão no poder, e hoje ninguém me faz pensar diferente de que quem manda mais no Brasil são as pessoas que estão no STF. Qual era a estratégia? Condenar Jair Messias Bolsonaro, deixar ele inelegível. Conseguiram. E aí somaram várias coisas. Tem que haver também uma redefinição, BG, como você falou, do que se entende por golpe de Estado. Porque aquele de 8 de janeiro, quais são as características? Se você for nas enciclopédias, em Google, em qualquer estudo, e comparar com outros golpes de Estado, 64, golpe de Estado. Você teve Forças Armadas, você teve a parte política, você teve parlamento apoiando, foi dado o golpe de Estado. As características de golpe de Estado têm que ser revistas para se considerar 8 de janeiro, uma baderna, um golpe de Estado. E aí hoje a gente está julgando mais pela interpretação que as pessoas dão do que aquilo que realmente tem os fatos. Eu posso pegar aqui Bruno Araújo, ele não vai combinar aqui, mas Bruno, eu e você, a gente se arrisca, sair ali, fazer um vídeo, chutar uma bola com a cabeça de Alexandre de Moraes, só de piada, e ele entender que foi piada, o cara vai entender que está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Aí depende do outro lado. Ali fizeram uma conexão. Eu quero acreditar, por exemplo, Bolsonaro é um cara que tem soberba. Aí o cara, antes da eleição, 2 anos antes, sei lá quanto tempo antes, ele pensou que poderia perder e que poderia montar um golpe de Estado. No 7 de setembro de 2021. Você vai julgar um presidente da República pela primeira vez, você muda as regras de julgamento, onde ele... Qual é a garantia? Como é que a gente vai garantir que Bolsonaro seja condenado? Se nós três aqui combinarmos, se eu for inimigo pessoal, se eu já tivesse sido adversário, se eu já tivesse tido ódio,
vamos montar pouca gente. A gente monta pouca gente, bota lá 5 pessoas, joga para a primeira turma. Ah, não pode. Não, mas a gente cria a situação que possa. E foi criada, por coincidência, uma situação que a gente está julgando um ex-presidente da República que deveria ter ido lá para a primeira instância, como outros foram, depois segunda instância. Não, mas aí vai passar por muita gente. Será que demora? Será que chega? Será que a gente consegue fazer a tempo? Não, o que a gente pode fazer? Cara, a gente pode deixar só na primeira turma. Não, mas pelos 11 não. Cara, é julgando um ex-presidente da República de crime. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente julgando, mais isento fica. Reduziram ao mínimo possível. Ao mínimo possível. O presidente sofre impeachment, todos os deputados vão lá votar. Vai para o Senado, vai para o STJ para analisar também. Mas isso tudo foi feito com pouca gente, com um calhamaço de provas para os advogados não terem tempo de analisar, com provas apresentadas na hora. Alexandre de Moraes mostrou lá print de conversa de WhatsApp para justificar a condenação e nada aconteceu. Com a denúncia iminente de que tudo, que havia um governo paralelo para condenar, uma denúncia gravíssima de uma pessoa do braço direito de Alexandre de Moraes e que passaram por cima. Então, conseguiram fazer de uma maneira em que evitasse qualquer coisa que barrasse o caminho para ter o sucesso. E conseguiram ter o sucesso.